Fala, galerinha do bem! Legal, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a qualquer momento que você acessar esse vídeo, você se sinta cumprimentado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais uma vez, eu, professor Niltair, passando aqui para dar aquele alô e de uma forma, rápida, falarmos aí nada mais, nada menos do que um braço da vanguarda europeia. Hoje nós vamos falar sobre o surrealismo. É óbvio, né, galerinha? Você vai se aprofundar isso muito mais na história da arte, né? Isso tá mais para uma arte visual do que propriamente para a literatura. Mas é importante nós entendermos um pouco como que isso reverberou na literatura, porque obviamente os mecanismos de avaliações vão cobrar do candidato essas informações literárias. Bom, primeiro que nós temos que entender como que se iniciou esse surrealismo, entenda que lá em 1924, um cara chamado André Breton, começa a escrever aí o seu primeiro manifesto. E esse manifesto tinha como perspectiva, ir contra toda, ou melhor dizendo, uma resposta a todo aquele racionalismo que estava acontecendo, Porque nós vamos perceber que o surrealismo, pessoal, literalmente é uma ideia de retratar aí, a liberdade de seus pensamentos, É você deixar o seu pensamento fluir. Inclusive lá na frente, Salvador Dalí, ele tem uma fala muito importante, que o surrealismo é fotografar os sonhos com as suas próprias mãos. Olha que coisa mais linda, pessoal? Tem um quadro que obviamente vocês conhecem, chamado O Grito, E esse quadro, você vai perceber que alguém está na cabeça, com a mão na cabeça, assim, galerinha, literalmente, agoniado. E esse quadro foi pintado lá por volta de 1893, é isso mesmo, 93, pessoal, pelo Edvard. Então, literalmente, esse quadro é uma ideia visual do que seria registrar na pintura essa agonia que o homem estava sentindo. E eu começo a entender que literalmente essas imagens bizarras, que às vezes a gente vê, ela começa a traduzir o subconsciente do homem. O subconsciente do homem. E lá na frente vamos ver isso também, viu, pessoal? Vamos ver isso também em Freud. Freud vai dizer lá na frente que o nosso consciente é apenas a pontinha do iceberg, E o nosso subconsciente é algo muito maior do que nós imaginávamos. Tanto é, que talvez esse inconsciente nós não tenhamos acesso a ele. Algumas pessoas, talvez mais sensíveis, como Salvador Dalí, Edvard, eles tenham essa sensibilidade em trazer para as telas, esse jeito seu de retratar o seu subconsciente. Agora, pessoal, como que eu vou exteriorizar isso na literatura? Olha, é engraçado. Não dá para nós criarmos uma fórmula, uma fórmula de exteriorizar o meu subconsciente, o meu pensamento. Agora, o que nós temos que entender, e isso é extremamente importante, como que eu vou externar o mundo, presta atenção, pessoal, como que eu vou externar o mundo em que eu estou vivendo, Então observa que, vou dar um exemplo legal, é muito pertinente aos dias de hoje, entendendo que as minhas aulas é assim, pessoal, é a simplicidade das informações, é o dia a dia. Se você quer uma coisa mais organizada, vá buscar em outros lugares, aqui você não vai encontrar, não.
Aqui eu tento levar informações diretas para você, né? Tanto é, como eu disse anteriormente, os meus vídeos não tem montagem, não tem fundo bonito, mas o que eu quero, a minha ideia é trazer com essas pequenas informações, né, para que você literalmente entenda a essência de cada movimento, de cada momento, de cada escola. Beleza, pessoal? Voltando aqui. Quando eu tenho a liberdade, né, de retratar num papel o meu subconsciente, eu começo a imaginar que eu vou averiguar ali naquele papel algo totalmente distorcido, né? Talvez eu encontre ali o caos, provavelmente vai ser o caos, né? E quando Freud trabalha esse subconsciente, inclusive trabalhando a regressão e tal, hipnose, a ideia era isso. O que está maculando o seu eu, né, presente? O que está maculando o seu comportamento? Observe que, por exemplo, hoje, 2020, né, nós estamos vivendo aí um problema extremamente sério da pandemia. Sabemos disso. O problema é o que esse momento vai provocar em nós. O que esse momento vai fazer com que eu venha agir de uma forma ou de outra? Obviamente, pessoal, nós temos aí o problema externo, que é o problema financeiro, né? Nós temos o problema de estarmos isolados na caverna, né? Porque o nosso lar deixou de ser lar e passou a ser uma caverna, onde eu tenho que aprender a lidar, coisa que eu não fazia antes, com os moradores que ali estão. É engraçado, é isso mesmo. E o que esse momento vai provocar em nós daqui a muito pouco tempo? Pessoal, olha só, o que provavelmente as bancas cobrariam do candidato, né? Vocês vão perceber que vamos ter muito próximo problemas psicológicos, problema financeiro já estamos tendo. Então temos que entender que o surrealismo é exteriorizar como o homem está se sentindo. E isso é importante eu entender, né? Como que eu estou me comportando? E esse meu comportamento está embasado em quê? Olha que coisa louca. De repente, nem eu mesmo sei o porquê que as minhas ações acontecem como estão acontecendo. Por que eu estou agindo de determinada forma? Por isso que às vezes a gente tem que procurar ajuda médica para podermos entender, né? Porque as minhas ações estão sendo tão agressivas daí por diante. A ideia do surrealismo é isso, pessoal. É exteriorizar esse mundo bizarro que nós vivemos. Beleza, pessoal? Aquele abraço, um abraço fraterno em vocês, tá? Fui!